Paz do Senhor, amor da Virgem Maria, sou missionário servo Roberto. O apóstolo Paulo ele vem nos ensinar modelo de cristão. O que é modelo de cristão? Em 1 Coríntios 11, 1, o apóstolo Paulo fala assim: seja meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Ali todo mundo em Coríntios imitava o apóstolo Paulo, a fé do apóstolo Paulo, porque ele era imitação viva de Cristo. O que é ser imitador de Cristo? É tradição e magistério. Seguir os preceitos como os primeiros cristãos pregaram, anunciaram, manter a integridade do evangelho. Não causar divisão, escândalo. Tem que estar na mesma unidade. Hoje que nós vemos nessa atualidade, a Assembleia prega uma coisa, a Adventista prega outra coisa, a Mundial prega outra coisa, a Internacional da Graça prega outra coisa, a Testemunha de Jeová prega outra coisa, a Universal prega uma coisa, a Plenitude do Trono de Deus prega outra coisa, e etc. A Triangular, a Adventista, a Universal, tantas denominações. O apóstolo Paulo vem nos ensinar como tem que manter a integridade. Olha só que interessante, ó. 1 Coríntios 1, 10, ó. Roga-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, viver em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento, ó. Manter a integridade, manter a unidade, no mesmo falar, no mesmo pregar, no mesmo anunciar, no mesmo comportar. Olha só que o apóstolo Paulo está nos ensinando, ó. Não, porque a divisão ela é ruim, meu irmão. A divisão, ela denigre o evangelho. Porque a divisão não vai manter a integridade. A divisão não vai seguir tradição, o magistério. Olha só quem vai dizer ali, Romanos. Romanos. Interessante. Romanos, olha só. 16, ó. 17, 18, ó. Roga-vos, irmão, que desconfieis daquele que causa divisões, escândalo, apartando da doutrina que recebeste, evitai-os. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas o próprio vento, e com palavra adocicada e línguas ligeras enganam os corações simples. Agora, em 2 Pedro 20, não podemos ter uso pessoal, interpretação pessoal da Escritura. É exclusivamente a igreja que é autorizada a interpretar a Escritura. As pessoas serão reconhecidas pela igreja, Efésios 3:10. Olha só que interessante, ó. Olha a lição que Pedro vem nos ensinar. O mesmo palavrear que o apóstolo Paulo vai falar. Daqui a pouco eu vou ler o texto, ó. Porque os caras mantêm a integridade. Que o apóstolo Paulo prega, que Pedro prega, que Tiago prega, tem que ser o mesmo evangelho. Porque foi assim ensinado por Cristo. E é assim que a amada igreja tem que seguir. Mestre que se aparta da tradição, do magistério, se aparta da cabeça, se aparta com os princípios da igreja de Cristo, não segue o evangelho corretamente. Aqui, ó. Segundo Pedro 1:20, ó. Antes de tudo, sabeis que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Olha só que interessante, ó. Segundo Pedro 2. Muitos o seguirão nas suas desordens, e serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniado. Movido por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e a sua ruína não dorme. Quer dizer o quê? As pessoas não vão acreditar mais na verdade. A Assembleia, a verdade está ali. A verdade está ali na Universal. A verdade está ali na Plenitude. A verdade está ali na Adventista Sétimo Dia. Não, meu irmão, o apóstolo Paulo vem nos ensinar, ó. Ué. O que acontece hoje nessa atualidade? Eu sou da igreja fulano.
Eu sou da igreja ciclana. A salvação está ali na igreja ciclana, porque a outra igreja ciclana não segue corretamente o verdadeiro evangelho. Olha só que interessante. Olha a lição que o apóstolo Paulo vem nos dar. 1 Coríntios 11. Ó. Pois acerca de vós, irmãos, fui informado pelos que são da casa de Cloré, que há contenda entre vós. Ó. Refiro-me ao fato de, entre vós, se usar a linguagem, eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefa, eu de Cristo. Ó. Então estaria Cristo dividido? É Paulo quem foi crucificado por vós, em nome de Paulo que fosse batizado? Graças a Deus não batizei nenhum de vós, a exceção de Crispo, Gaio, assim ninguém poderá dizer que foste batizado em meu nome. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo está explicando, ele contenda. Eu sou discípulo de Pedro. Não, eu sou discípulo de Paulo, porque o Paulo prega mais que Pedro. Não, Pedro tá com a verdade. Pedro foi escolhido. Não, eu sou de Apolo. Hoje em dia fica nessa briga. Vocês católicos não tá na verdade. A verdade tá na protestante. Na protestante fala, vocês católicos é adorador de imagem. A adventista fala, não, tem que guardar o sábado. A igreja guarda o domingo, porque tá biblicamente. Que isso veio mudar a lei. Veio aperfeiçoar. Olha só que interessante. Ali tá aquela disputa, aquela contenda. Eu sou discípulo de Paulo. Caso eu, Tiago, Pedro, Paulo morreu na cruz por você? Não, Cristo que morreu na cruz. Porque Cristo ele é a igreja, Cristo ele é a cabeça da igreja. Colossenses 18, Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Não tem várias igrejas, não tem vários corpos místicos, porque Cristo não é prostituta, Cristo só tem uma noiva. Só tem um Espírito Santo, só tem um só batismo, uma forma de pregar, uma forma de orar. Efésios 4 e 5. Simples. Não tem várias verdades. A verdade está ser conhecida pela igreja. A Bíblia foi compilada e organizada para a igreja, não para as igrejas. Protestante que se revoltou, se apartou do magistério, se apartou do corpo místico. A igreja que surgiu através da mídia, através de rebeldia, 16 séculos de atraso, se tornou pública por causa da mídia. A igreja foi fundada ali, aqui Cristo fundou a igreja católica apostólica romana, na cruz com sangue e edificada com sangue. Para você não ficar nessa heresia. Valdemiro de Santiago faz muito milagre. A Plenitude faz muito milagre. A Mundial faz muito milagre. Não, o Universal tá na verdade. Não, meu irmão? Aqui, ó. Mantém a integridade. Tá de acordo com a cabeça? Tá de acordo com o pastor, com o porta-voz? Não. Então já tá tendo contenda. É hoje que você vê hoje em dia aí, ó. Você vai na praça, tem um fulano pregando. Aí no outro dia lá já tem outro cara pregando. Um fala uma coisa, aí no outro dia outro fala outra coisa. Não, meu irmão. O que aquele pregou lá tem que manter o que outro pregou. Tem que manter a integridade. Que Pedro pregou, Paulo pregava. Que Paulo pregava, Tiago pregava. Que Tiago pregava, João pregava. Porque a integridade, que é o mesmo Espírito Santo, meu irmão. Os apóstolos 2, ele desceu um só Espírito Santo, um só paráclito. Para não ter essa contenda, para não ter essa briga. É uma só verdade. Simples entender isso. Só é protestante, amém, fica com a sua fé, meu irmão. Não tenho nada contra. É Adventista sétimo dia? É assembleano? É lá da plenitude? Amém, fica com a sua fé, meu irmão. Que eu vou no magistério da igreja, da fé dos primeiros cristãos. Sobre ti, Pedro, Mateus 16 até 18. Edificarei minha igreja. Que igreja é essa? Que igreja que não se dividiu. Que manteve a integridade do evangelho. Tanto que o apóstolo Paulo vem nos ensinar, nos alertar aqui, ó, que vão surgir. Olha só. 2 Coríntios 11, 4, ó. Olha o exemplo que o apóstolo Paulo dá tanto texto para a gente entender, ó. Ele dá um texto mostrando que, ó, em ali Efésios 4, 5, ó. Sede um só corpo. 5 e 6, ó. Uma só fé, um só batismo, ó. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha só. Gálatas ali fala ali do 1,
do 6 até o 10 é um só evangelho, não há dois evangelhos. Ó, 2 Coríntios 4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai, ó. Como vai ser pregado esse outro evangelho, que é outro Espírito Santo, que não é o Espírito Santo ligado dos Apóstolos 2, não é o Espírito Santo que tem comunhão com a igreja. A igreja, uma esquina tem uma igreja, aí você passa outra esquina, tem outra igreja, você vai ali, tem outra igreja, você vai lá no Mundial, tem um líder, vai na Assembleia, tem outro líder, na Adventista Sétimo Dia tem outro líder, a congregação tem outro líder, a Triangular tem outro fundador e etc. A igreja que Cristo fundou é um só fundador, meu irmão. É uma só liturgia, norte, sul, leste ou oeste. Tem que manter a mesma integridade, o mesmo evangelho, seguir a mesma doutrina, a mesma liturgia, que é a Santa Missa. Esse é um estudo simples, meu irmão, de se entender. O apóstolo Paulo está nos explicando ali, ó. Porque tem que guardar a tradição. Segundo Tessalonicenses, ó. Último versículo, para o vídeo não ficar muito grande. Colossenses 1,18, ele é a cabeça da igreja, do corpo da igreja, ó. Olha só que interessante. Tessalonicenses. 1 Timóteo 3,15, ele é o baluarte da verdade, a igreja. Ó. Segundo Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmão, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós temos, que de nós aprendestes, seja por palavra, seja por carta. Nossa, olha só. O pontífice, que é o papa, que é o porta-voz, que é o pastor, vai escrevendo carta, mandando para as comunidades, para a sede. Olha o 6, ó. 2 Tessalonicenses 3,6, ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que leva a vida ansiosa. É ao contrário, a tradição, ó, que de nós tendes recebido, ó. Ó. Seguir a tradição, não a contradição, de nós temos transmitido. São os primeiros cristãos ali na igreja. Sou missionário, servo Roberto, é um estudo para você entender. Glória a Deus, aleluia. Vamos defender a nossa fé.